Meus amores, bem-vindos, bem-vindas. Esse nosso encontro semanal das quintas-feiras, em que a gente vai aprofundando um pouquinho o conteúdo. Hoje eu vou homenagear o lugar onde o Sol está passando, que é o signo de Aquário. A entrada do Sol no signo de Aquário representa um mês de mensagens de renovação para a nossa vida. Vamos regar nossa existência. Essa é a mensagem de Aquário. Vou falar um pouco do signo de Aquário. Começar, vamos falar sobre o símbolo gráfico dele. São duas ondas, uma debaixo da outra, andando em sincronicidade. Do que se trata? Primeiro que as ondas falam exatamente que nós nunca somos iguais. Então a primeira onda, a de cima ou a de baixo, não importa. A primeira onda é a onda da individualidade. E a segunda onda é entrar na sincronicidade com o coletivo. Individualidade e coletivo. Então, individualmente, nós somos pessoas que estão em constante movimento. Nós não somos planos, nós somos sempre pessoas em ondas. Da mesma maneira que todo mundo é, nós temos que nos harmonizar com as nossas próprias diferenças, com as diferenças das demais pessoas. Então, é o indivíduo dentro da coletividade, né? É aquela coisa de andar em cardume, né? A gente anda em cardume, né? Seguindo o fluxo, né? Daí tem um pouco a coisa da ideia de aquário, mas que não é de peixe, não é o peixe que é o signo de peixes, mas andar num cardume onde a coletividade ela é importante na função da individualidade, porque um peixe que sai fora do cardume já não é a mesma coisa, ou uma andorinha que sai daquele agrupamento, naquele voo coletivo. Eu acho que o voo coletivo é uma das melhores, vamos dizer, colocações para entender um signo de ar, que no caso de Aquário é andar em sincronicidade com os demais. Sabendo o seu lugar individual, respeitando as suas diferenças e respeitando as diferenças das demais pessoas. Então nunca somos iguais. Estamos em constante mudança. Isso é a liberdade da qual o Aquário está associado simbolicamente. A gente fala muito de liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de ser o que se é e liberdade para o outro. Deixar o outro livre para ele ser o que ele é. Então essa parceria, essa troca é exatamente o que um signo de ar fala, e especialmente Aquário, a gente está falando de uma coletividade. Primeiro ponto importante. Aquário é um aguadeiro, representado no símbolo, é um homem com um jarro, né, um jarro de água, em que é pesado, nessa ânfora ela é pesada, ele se ajoelha para segurar o peso dessa água que ele vai jorrar, que ele vai despejar, que ele vai regar a humanidade com todo o saber que é da coletividade. O entendimento de Aquário é que o saber não é de uma única pessoa. Ainda que você seja autor de algo, isso na coletividade passa a ser de todos. Uma música que tem um autor, que é exatamente a onda de cima, se ela bate com todo mundo, ela faz um maior sucesso, ela vai para tudo que é lugar, ela se irradia pelo mundo inteiro. Essa força da irradiação. Um outro ponto importante é lembrar que o Aquário ele rege as veias e as artérias, né? O sangue vai para cada... Ele se distribui, então distribuir nossa energia. O importante é doar, é o símbolo da doação. É por isso que às vezes as pessoas acham o aquariano frio, porque para ele o que importa são as grandes causas, as pequenas coisas não têm tanta importância. Ele está pensando no grande, ele está pensando no amanhã, como é que ele vai deixar o mundo para os outros, como é que as coisas vão ficar daqui para frente. Então uma mente que está lá voando para o alto não está muito preocupada se deu errado aqui, deu errado lá. Então tem essa reclamação de um pouco dessa frieza, mas é que é importante para você entender que você não é único, que você está no meio de tanta gente, então também não dá para ser só do jeito, né, que a gente quer. Ok. Então isso é uma coisa da coletividade do Aquário. Outra coisa interessante, além do aguadeiro, é a visão de futuro. E a visão de futuro que eu estava falando é você estar à frente dos tempos, porque isso é o jeito de mudar a sociedade, mudar a humanidade, mudar a gente. Ficar lá atrás, porque quando eu era, porque quando era assim, porque no passado, não é coisa para Aquário. Eu quero assim, e como vai ser
Que planeta eu vou deixar para os meus netos? Que planeta eu vou deixar para o futuro? Como é que vai ser a questão da água? Como é que vai ser a questão da energia? É nesse mundo que Aquário está viajando. O regente de Aquário, que é o planeta que é primo irmão lá, que está em consonância com o próprio signo, é Urano, que é um planeta que gira ao contrário de todos os outros. Todos os planetas giram com eixo na rotação praticamente em pé em relação ao plano de órbita, né? Gira assim, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Urano, ele gira deitado, ele vai rolando pela órbita, então ele rompe com todo, né? sai da caixinha mesmo, geral, né? Sai da casinha. E isso é liberdade, porque você pode ser diferente e ainda assim fazer parte dessa grande coletividade, que nós somos realmente esse bando de malucos no bom sentido, maluco, beleza, né? Então a gente não é igual a todo mundo, nem tem que ser, e essa é a liberdade de Aquário. Eu falo muito de luz e sombra. Então, na verdade, eu trabalho com o eixo de signos, o Aquário está de um lado e tem do outro lado o Leão. Então, toda a ciência avançada, as tecnologias de ponta, tudo que é futurista, relacionado com Aquário, inclusive hoje tão presente nas mídias sociais, né? Enfim, no mundo digital, não pode esquecer o calor dos corpos, dos encontros, das coisas que nos levam a abraçar os outros. Vocês veem que nos tempos em que a gente não pode se abraçar, que dificuldade é não sentir esse calor. Então a gente não pode deixar morrer o calor. E esse calor é o calor de respeito à sua individualidade. A coisa da diferença aquariana, né, é porque ele se coloca diante da diferença de todos. Mas ele é singular, ele tem que também voltar-se mais para si, ele precisa também pensar em si, ele precisa também concentrar a energia no seu próprio poder, confiar naquilo que é exclusivamente seu, para então distribuir para os outros. E é que nem assim, o leão rege o coração, que bombeia o sangue para as artérias e veias, que vai voltar para o coração, então tem que trazer de volta. Se você pensar que o coração vai acender uma chama, que você vai distribuir para acender a velhinha de todo mundo, o teu coração tem que estar aceso. Se o coração não estiver aceso, cheio de amor, de paixão, de calor, de emoção, você vai distribuir uma luz fria. Então, é importante manter essa chama acesa, a chama do amor, da paixão pela própria vida, né? A vida individual ela é muito importante. Você confiar que você é único também, isso é muito, isso colabora muito para que você se sinta efetivamente pertencente a uma sociedade ampla, que é o que Aquário representa. É isso aí, meus amores. Um beijo gigante. Até a nossa próxima quinta-feira, nosso próximo encontro para falar sobre o conteúdo. Um beijo.